Sabe essa sensação de que a vida moderna é um verdadeiro turbilhão? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num livro com milhares de anos, o livro de Salmos, para tentar descobrir como é que palavras tão antigas podem de verdade ser um mapa, um guia para a gente encontrar um pouco mais de paz, de fé e até de propósito nesse nosso dia a dia tão corrido, né? Olha, é aquela coisa, né? Correr o dia inteiro sem parar e no fim das contas sentir que tá faltando alguma coisa. É aquela busca por uma paz que, nossa, parece que nunca chega. Se isso soa familiar, pode acreditar. Essa inquietação toda não é só nossa. Ela conecta a gente com pessoas que viveram, olha, há milênios. E é bem aí que a coisa fica interessante. A mágica acontece. A gente vai ver como é que esses poemas, essas orações escritas há tanto, mas tanto tempo, parecem que foram feitas, sabe, sob medida para a nossa ansiedade, para as nossas perguntas de hoje em dia. É tipo uma conversa que atravessa séculos. Então, vamos tirar da cabeça aquela ideia de um texto antigo e empoeirado, sabe? Os salmos são, de verdade, como um abraço bem apertado. É como se eles dissessem pra gente: ei, tá tudo bem sentir medo, viu? É normal ter dúvida. E o mais importante de tudo, eles garantem que, mesmo na pior das tempestades, sempre existe um porto seguro. Tá, mas e aí? Afinal de contas, o que são os salmos? Antes de a gente pensar em como usar isso na prática, vamos entender direitinho qual é a essência desse livro que é tão poderoso. E olha, é bem mais simples e ao mesmo tempo mais profundo do que a gente costuma pensar. Basicamente, no fundo, os salmos são uma conversa. Uma conversa muito sincera. Pensa assim, é como se fosse um diário da alma, sabe? Um lugar totalmente seguro para a gente colocar tudo para fora. Tudo mesmo. Desde a raiva até a gratidão, sem filtro nenhum e, o melhor, sem aquele medo de ser julgado. E essa conversa toda, ela vem em forma de 150 poemas, orações, canções. O mais incrível disso tudo é que não foi escrito por umas figuras distantes, intocáveis. Foi escrito por gente de verdade, gente como a gente. Pega o rei Davi, por exemplo. O cara viveu de tudo. A alegria da vitória, a dor da perda, o sentimento de gratidão e até momentos de pura revolta. É a vida real, sabe? Pulsando forte em cada verso. Ok, e o que a gente ganha ao mergulhar nessa conversa? Olha, os benefícios são muito diretos para a nossa vida. Imagina só, sentir uma conexão emocional mais forte, encontrar aquela força espiritual para seguir em frente, sabe? Ter mais clareza sobre o próprio caminho e, finalmente, ufa, alcançar aquela paz interior que tanto se busca. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um texto tão, mas tão antigo consegue ser tão atual? A resposta, na verdade, é bem simples. É porque ele fala sobre os temas universais da vida. As mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas esperanças que a gente tem hoje, eles também tinham lá atrás. Vamos começar com o primeiro grande tema: confiança. E aqui não se trata de ter uma vida sem problemas, um mar de rosas, não, não. É sobre ter raízes tão, mas tão fundas que nenhuma tempestade consegue derrubar a árvore. É a certeza de que existe uma base firme, um lugar seguro, não importa o caos que esteja acontecendo do lado de fora. Depois, a gente fala de paz. E olha, não é aquela paz que depende de um dia perfeito, sem nenhum problema. De jeito nenhum. É a capacidade de achar um centro, um lugar de calma, um silêncio por dentro, mesmo quando a tempestade está comendo solta lá fora. É uma paz que vem de dentro, sabe? Aí vem a gratidão. E não é só um obrigado da boca para fora. É a prática de, sabe, de escolher regar as flores, em vez de focar nas ervas daninhas do jardim da vida. Quando a gente escolhe enxergar as pequenas coisas boas, as pequenas bênçãos de cada dia, a gente meio que treina a nossa mente para florescer, para achar luz mesmo onde parece que só tem sombra. E por último, mas super importante, propósito. Pensa nisso como ter uma estrela guia no céu escuro. Os salmos ajudam a gente a levantar a cabeça e encontrar essa clareza, a responder aquelas perguntas: poxa, por que eu estou aqui? Qual é o meu caminho? E ter essa resposta, ou pelo menos buscar por ela, é o que dá um combustível, uma força danada para continuar a jornada, principalmente naqueles trechos mais difíceis, mais íngremes. Muito bem. A gente já viu que são, porque são tão importantes, mas agora chega de teoria, né? Vamos para a parte que interessa. Como é que a gente pega essa sabedoria de milênios e aplica na nossa vida hoje, na prática? Olha só que prático. O Salmo 1, por exemplo, fala sobre ser como uma árvore bem forte. Uma árvore só cresce saudável se estiver plantada perto de um rio, certo? Então a reflexão é: quais são os rios na nossa vida?
Que pessoas, que conteúdos, que músicas, o que é que nos nutre de verdade? E por outro lado, o que nos deixa secos por dentro? Já o Salmo 23 é a imagem do cuidado total. Quando a preocupação chegar com tudo, a dica é fechar os olhos por um minuto e se imaginar como uma ovelha, sendo guiada com todo o cuidado por um pastor que sabe exatamente o que é necessário. É tentar sentir essa segurança. Agora, o Salmo 27, pensa nele como um farol no meio de uma noite de tempestade no mar. Ele serve para lembrar a gente que mesmo na escuridão mais profunda do medo, da dúvida, existe uma luz de esperança, de confiança, que nunca, nunca se apaga. E o mais importante, essa luz é sempre mais forte que qualquer sombra. Já o Salmo 91, ele fala sobre um refúgio seguro. Sabe aquela tensão que a gente sente nos ombros, aquela sensação de estar sempre em alerta, esperando a próxima bomba estourar? Pois é, a mensagem aqui é que dá para relaxar um pouco, dá para baixar a guarda, porque existe um lugar de proteção total, um porto seguro onde nada de mal pode de fato nos atingir. E quando a gente precisa de ajuda, hein? Para onde a gente olha? O Salmo 121 faz um convite bem interessante. Em vez da gente ficar olhando só para as nossas pequenas fogueiras, sabe, nossas soluções limitadas, nosso próprio esforço, ele nos encoraja a levantar os olhos, a olhar para as montanhas, a buscar ajuda numa fonte que é muito, muito maior, muito mais estável e que de verdade nunca falha. Olha, o Salmo 139 talvez seja um dos mais íntimos de todos. Para um pouco e pensa no que isso significa. Ser totalmente conhecido, em cada detalhe, cada pensamento. Ser uma criação única, feita com um propósito bem específico. E estar sempre, não importa onde nem como, debaixo de um cuidado constante. Isso é, talvez, a afirmação de valor mais profunda que uma pessoa pode receber na vida. Beleza, a teoria é ótima, né? Mas como é que isso tudo muda a nossa segunda-feira de manhã na hora de levantar da cama? É isso que a gente vai ver agora. Vamos transformar essa sabedoria toda num guia super prático, passos que dá para começar hoje mesmo, para sentir a diferença por dentro. E é bem simples, olha só. Primeiro passo, começar o dia com gratidão. Antes de pegar o celular, pense em 3 coisas pelas quais se é grato. Passo 2, criar um refúgio mental. A ansiedade bateu, respira fundo e visualiza aquela imagem do Salmo 23 ou 91. Terceiro, conversar com honestidade. Precisa botar para fora a raiva, o medo? Faça isso. A honestidade abre caminho para a cura. E por último, quarto passo, terminar com reflexão. Antes de dormir, repassar o dia e ler um outro salmo. São 4 pequenos hábitos que podem gerar uma transformação gigante. E o resultado final de colocar isso em prática é uma verdadeira metamorfose interior. É ver a ansiedade se aquietando e se transformando em paz. É sentir o medo perdendo a força e dando espaço para a confiança crescer. E aquela sensação de andar meio perdido na vida, ela vai se transformando num propósito claro, que dá direção, que move a gente para frente. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Uma pergunta que tem o poder de mudar o jeito como a gente enxerga tudo. Inspirada lá no Salmo 139, ela é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Será que a gente vive a vida como se estivesse sobre um olhar de julgamento constante ou sobre um olhar de amor? Vale a pena pensar nisso. Porque a resposta para essa pergunta, ela não é um mero detalhe. A diferença entre viver se sentindo julgado e viver se sentindo amado muda absolutamente tudo.